quero começar essa live te fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui acompanhando. Qual é essa pergunta? Se a partir desse exato momento não entrasse mais nem R$ 1 na sua empresa, por quanto tempo a sua empresa se manteria? Quanto tempo? Até a meia-noite? Um dia? Uma semana? Um mês? 6 meses? Um ano? Não sei. Eu quero apenas que você pense sobre essa questão. É um dado que muitos empreendedores às vezes não param para observar, para refletir sobre. E é uma pergunta fundamental. Porque se você não parar para olhar para os números do seu negócio, você está correndo um grande risco. Então, vamos lá. Anderson, seja muito bem-vindo e vamos começar essa nossa super live hoje de uma forma diferente. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje eu vou falar um tema que a Marília já falou, muito importante, que é a parte dos números, né? O que os números influenciam no seu negócio, o que eu devo olhar, o que eu não devo olhar, o que eu devo saber do meu negócio ou não, quais são os principais indicadores que eu devo verificar, né? Estar mais constantemente olhando do meu negócio, para que eu consiga identificar se eu estou ou não tendo uma lucratividade, se eu estou é, no caminho certo, se meu negócio está dando lucro ou não. Então, tudo isso a gente vai falar hoje um pouquinho na live com vocês aí, sobre a parte dos números. O que existe é que tem uma oportunidade escondida por trás dos números. Uma oportunidade que muitos empresários desconhecem e perdem a oportunidade de ter uma empresa mais lucrativa. E sobre essas oportunidades ocultas que nós vamos estar comentando hoje. Como eu posso ter mais lucro no meu negócio? Como realmente eu posso fazer com que a minha empresa seja mais rentável? E o que acontece é que muitos empreendedores não gostam muito dessa parte de números, acham meio chata, ou não sabe fazer, ou desconhece quais são esses dados importantes. Anderson, conte aqui para nós quais são os principais números que um empreendedor precisa estar atento e olhar constantemente dentro do seu negócio. Bom, vamos lá, um dos principais, né, indicadores dentro de um negócio, o que você deve olhar. Primeiro, você está tendo faturamento ou não. Se está tendo faturamento, é um ponto principal dentro do negócio. Medir seu faturamento, quanto faturou, quanto não faturou. Tentar na ponta da língua, vamos falar diariamente, esses valores aí de faturamento. Outro ponto também que a gente tem que ter, né, um dos indicadores principais que a gente tem que ter aí, é os custos fixos do negócio. Então, quanto que é o custo fixo do negócio? Quanto que tem dentro dele, né? O que é custo fixo, né? Custo variável, precificação, imposto, custo da mercadoria que vende ou produz, fluxo de caixa e o ponto de equilíbrio. Então, esses são os principais indicadores aí de um negócio, para vocês terem, né, afinado e ver o que está acontecendo com o negócio de vocês. Muitos empreendedores não fazem as análises dos números porque não sabem nem por onde começar, porque desconhecem alguns desses termos que você comentou, né, Anderson? E ou se fazem, às vezes fazem pela metade ou fazem de uma forma errada. E eu quero, Anderson, que nós comentamos aqui um pouco antes, explicar para muitas pessoas quais são esses termos que são tão importantes dentro de um negócio e que muitas vezes as pessoas desconhecem ou não sabem nem como encontrar eles. Então vamos lá, explique aí para nós o que quer dizer custo fixo. Como que a pessoa sabe, como que ela encontra esse número dentro da empresa dela? Primeiramente, ela tem que ter um controle financeiro para conseguir identificar o custo fixo dela. Então, o que é o custo fixo? O custo fixo é tudo aquilo que ele vai pagar, honrar com seus compromissos mensais
indiferente se ele faturou ou não. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da pandemia, quando teve o lockdown e fechou tudo no passado, parou tudo. Então, tem certas coisas que você tem que honrar e teve que pagar, né? Tem um compromisso em pagar algumas coisas. Por exemplo, a luz, a água, funcionários, aluguel, telefone, esses são os custos fixos do teu negócio. Então, a gente consegue identificar isso fazendo como fazendo isso, né? É você ter um planejamento financeiro, ter um controle financeiro do teu negócio, saber onde está cada coisa, o que é cada coisa, quanto eu estou gastando de cada um. O custo fixo influencia diretamente na parte da precificação, na parte para você ver se não está consumindo toda a tua lucratividade. Então, o custo fixo é muito importante para que você consiga controlar e é um dos principais pontos onde você vai mexer quando você quer ter mais lucratividade, muitas vezes. Então, se eu quero ter uma lucratividade maior, às vezes não é aumentando o faturamento, e sim mexendo no custo fixo. O custo fixo está muito alto, está muito sobressaindo quase o faturamento, né? Claro que o faturamento tem que ter também as vendas, mas muitas vezes, um exemplo, a pessoa fatura lá 40 mil reais, mas o custo fixo dela é 20. Então, é um custo fixo muito alto para o negócio dela. Então, a precificação fica quase impossível de se fazer. Ou vai ficar um produto um valor muito agregado, muito alto para se fazer a precificação. Porque ele tem impacto direto na hora de você precificar teu produto ou na hora de você precificar o teu serviço também. Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse controle. Como vai saber como é que vai identificar? É justamente isso. Você ter esse controle financeiro, ter planilhas financeiras ou ter um software no seu negócio para que você gerencie isso, você consiga mensurar isso, né? Consiga rastrear isso dentro do seu negócio. Então, é muito importante você identificar isso, né? Achar esses valores para que você consiga também, quando acontece alguma coisa no seu negócio, ou quando você tem que contratar pessoas, ou diminuir o custo fixo, aonde você vai mexer. Você vai ter isso mês a mês. Então você vai ter um histórico disso. Então você consegue mexer aonde você consegue mexer. Não em qualquer a gente fala no achismo. Ah, eu vou trabalhar no achismo, vou mexer no achismo. Não. Tem que saber certinho aonde você vai mexer dentro do seu negócio. Interessante, né? E nós recebemos muitos clientes que têm dificuldade de identificar o que é um custo fixo, porque eles confundem muito custo fixo com custo variável. E conta aqui para nós, o que quer dizer custo variável e como as pessoas que estão nos acompanhando conseguem identificar quais são esses números, como que elas chegam nesse custo variável dentro do negócio delas. É quase igual ao custo fixo. Opa, deixa eu só. É quase igual ao custo fixo, bem semelhante, para você identificar e ter um controle. E tem que ter isso separado. E como você vai separar isso? Custo variável é tudo aquilo que vai variar, como já diz o nome, quando você aumentar o teu faturamento ou quando você diminuir o faturamento. Então ele vai mudar ou vai alterar o valor quando você vende mais ou quando você vende menos. Um exemplo, né, clássico, mercadoria. A mercadoria, quanto mais você vende, mais você vai ter que, né, quanto mais você vende aquela mercadoria, mais você vai ter que comprar ela. Quando você fabrica um produto, um exemplo, beneficia um produto, vamos pegar uma panificadora, uma confeitaria, né, alguma coisa que beneficia, artesanato, que tu compra um produto, beneficia e depois vende esse produto. Quanto mais você vender, mais a matéria-prima vai aumentar, o consumo vai aumentar de matéria-prima. Então você tem que ter isso bem afinado, porque é uma das coisas que você tem que estar antenado, vamos falar assim, né? Para quem beneficia, principalmente beneficia produto e revende, né? Ou fabrica um produto e revende. Por quê? Porque no custo variável você vai pegar muito a questão do controle de estoque também. Porque às vezes a pessoa tem um custo variável gigante, comprou um estoque lá, está abarrotado o estoque de produto, mas não está vendendo. E continua comprando mercadoria, continua comprando, aumentando o estoque. Então, se não tiver um controle também nesse custo variável, você está comprando, vai vir a dívida para você pagar, vai vir a conta, né? Vamos falar assim, vai vir o boleto para você pagar do teu fornecedor ali dentro. E você não vai ter dinheiro, porque o teu faturamento tem que subir, né, consequentemente, constantemente, conforme o teu custo variável aumenta. Então, se eu aumento meu custo variável, eu tenho que aumentar minhas vendas, para não ficar muito defasado também.
Então a regrinha básica é essa: o teu custo fixo não vai alterar de acordo com suas vendas e o custo variável vai alterar de acordo com suas vendas. Tá? Claro que as pessoas vão falar assim: mas Anderson, mas se eu produzo mais, a minha luz vai subir. Vou fazer hora extra, vou ter mais pessoas trabalhando, maquinário ou algo assim, minha luz aumenta. A luz é o custo fixo, porque você tem que pagar. Ela é um custo fixo que vai ter a variação pequena, mas vai ter, mas ela é um custo fixo, não é custo variável. Tá? Outro custo variável é o imposto. O imposto é um custo variável. Quanto mais você fatura, mais imposto você vai pagar. Então essa é a regrinha para você bem identificar o que é custo fixo e custo variável. Então como é que você vai saber isso? Quando você tem um controle financeiro e tua venda aumenta, ou tuas mercadorias, você controla tudo que você compra, o imposto que você paga, você vai ter esse balanço, você vai ter esses valores ali dentro, você vai conseguir identificar o que está subindo, né? O que está tendo subidas sazonais dentro do teu negócio, de acordo com o teu faturamento. Se eu faturo mais, então o meu custo variável vai aumentar também. E você falou de uma coisa tão importante aqui que entra no custo variável, que é a questão de impostos, né? Quanto mais uma empresa vende, mais ela paga de impostos. E há sempre uma curiosidade por trás quando nós falamos em impostos, que é uma triste realidade, vamos falar assim, que a maioria dos empreendedores não consegue identificar a porcentagem que paga de imposto. E esse é outro dado bem importante, né? Então, o quanto é interessante eles terem clareza para identificar. E como que eles identificam, Anderson, a porcentagem que eles pagam de imposto dentro dos seus negócios? Porque muitos clientes nossos, quando nós perguntamos quanto que é, né, essa taxa, qual que é a porcentagem de imposto, e muitos ficam perdidos. Como que eles conseguem identificar de forma clara qual é a porcentagem que a empresa deles tem de imposto? O imposto tem um papel muito importante também, né, na parte de precificação. Porque quando você vai precificar, você saber o imposto que você tem para você se precificar corretamente e esse imposto atuar no teu produto, né, para que você venda eles com uma margem legal, com lucratividade e pague também o imposto. O que muitos empreendedores têm às vezes a falsa ilusão: não vou, né, é incorreto isso, não vou, não vou tirar imposto, né, não vou ter imposto no meu produto. Isso é um erro gravíssimo, né, gravíssimo, porque isso acontece, pode ocorrer vários problemas fiscais para frente, futuro. Então, o imposto é muito importante você ter ali, tirar ele certinho. E aonde eu identifico, onde eu acho esse imposto? Contador de vocês. O contador de vocês vai ter lá qual que é a porcentagem, né, de imposto, no qual vocês estão se enquadrando dentro do serviço de vocês, o imposto. Então, tem o imposto de serviço, tem o imposto de venda de produto, 4,5%, tem 7%, 11%, 17%. E isso vai depender do faturamento que tem teu negócio. Então, dependendo de acordo com o seu faturamento, o teu imposto também vai subir. Então, por isso que é importante você ter o controle financeiro do teu negócio bem afinado, esses indicadores afinados, porque quando você, como o histórico, né, para aumentar a alíquota do imposto é baseado no teu faturamento, imagine se você não controla nada do teu faturamento. Você paga as contas. Tá pagando as contas, tá sobrando também um pouco, mas de repente você começa a vender mais, a faturar mais. Tá faturando. E você tem a precificação baseada num imposto antigo. Aí, de repente, outro mês o imposto subiu. E você não se deu conta que o imposto de 4,5% foi para 6% ou para 7%. Então, se você não tiver isso bem controladinho, o que, que vai acontecer? Você vai estar com tua precificação defasada. E isso, de acordo com o decorrer dos meses, você vai continuar trabalhando nesse vermelho, vamos falar assim. Você vai tendo prejuízo a cada mês, vai tendo prejuízo a cada mês, prejuízo em cima de prejuízo, e quando você vê, vira sem prejuízo. Então a margem de lucro foi diminuindo. Então tem muitos empreendedores que não fazem esse repasse do imposto, né, e isso vai ocasionar diretamente na tua precificação. Porque imagine você não reajustar o teu valor em cima do teu imposto. Né? Não só do imposto, do custo fixo ali que você tem também. E cada mês for aumentando, ou você vai vendendo mais e vai aumentando o imposto, e você não passar isso,
você vai ter que estar com o número defasado, a precificação defasada do teu negócio, do teu produto ou serviço. E isso gera um impacto muito grande dentro do teu negócio. Às vezes as pessoas acham que não. E elas acham justamente porque elas não controlam ele. Elas não têm esse controle financeiro afinado. Alguns têm software e não utilizam, né? Tem softwares muito bons hoje no mercado. Tem planilhas financeiras, ter esse controle. Então é importante saber do imposto também, para você na hora de precificar, colocar esse imposto dentro, atrelado dentro do seu produto também. É muito interessante isso, né? É como você comentou, né, Anderson, tem tantos empreendedores que ainda têm uma mentalidade, né? Não vou pagar imposto, vou vender frio. Eles não sabem o risco que estão correndo. E desde que esse imposto esteja atrelado à precificação, ao custo correto, não tem por que ter receio. Já está embutido ali, já está tudo certinho. Nós sempre falamos, correr o risco de fazer pela metade ou querer sonegar é tão alto o preço que pode pagar no futuro que sai muito mais caro do que manter a empresa certinha e poder deitar e dormir de forma tranquila, né? Outra coisa, só lembrando para quem está aqui conosco, hoje esse assunto é sobre números, é um assunto mais intenso, Técnico, né? técnico, olhar para os números do seu negócio, mas convida aí, clica aí no aviãozinho, convida as pessoas que você conhece, que são profissionais liberais, donos de pequenas empresas, para estar aqui conosco. São informações valiosíssimas, não vai ficar salva essa live. E que muitas vezes, né, as pessoas têm essa falsa ilusão que eu tenho que vender muito para ter mais lucro e não olham essa parte tão fundamental da qual nós estamos conversando hoje. Então convida mais pessoas para estar aqui conosco, porque não vai ajudar só vocês, mas elas também. Então, e como tem, né, aqui um comentário, não temos formação para ser empresários. Exatamente, não tem uma faculdade que ensina a ser empreendedor. As faculdades não ensinam a empreender. Até muitas vezes a faculdade de administração, contábeis, que trabalha com números, eles ensinam essa parte técnica, mas não ensinam a vivência direta que é do empreender. E muitas pessoas abrem um negócio porque tem um sonho. Então é o sonho de empreender. Só que por não ter esses dados, por não ter esses números, por não ter conhecimento, não saber fazer ou fazer da forma errada, o sonho de empreender muitas vezes se torna um pesadelo. E aquilo que era para ser algo tão prazeroso, que era para ser algo que realmente te desse um propósito a mais de vida, acaba se tornando um pesadelo por não ter esse conhecimento. Então convida aí essas pessoas para estar conosco, porque nós queremos que esse teu sonho de empreender o seu negócio te traga muita felicidade e não dores de cabeça, como acontece em vários casos. E falando em dores de cabeça, né, Anderson, nós comentamos que um outro número que os empreendedores precisam saber e ter exato, até para poder vender e ter um retorno financeiro de forma adequada, é o custo da mercadoria. Explica um pouco mais isso para nós? Então, o custo da mercadoria. Vamos pegar de novo um exemplo, né, de uma confeitaria ou de alguém que produz artesanato ou que beneficia alguma coisa, que compra o produto, beneficia ela, transforma ela em algo e revende. Tem que tomar um cuidado muito grande no custo da mercadoria, porque cada produto que você fabrica, né, tem uma precificação diferente, tem um custo de mercadoria diferente. Um exemplo, o bolo de chocolate é diferente do bolo de morango. Ah, o quadro que eu pinto com tinta óleo é diferente do quadro que eu pinto com tinta guache, por exemplo, né? Então tem N fatores. Vamos para uma empresa que beneficia móveis, por exemplo. O custo de uma cadeira de madeira de lei é uma coisa e o custo de mercadoria de MDF é outra, ou de pinos é outra. Então o custo de mercadoria você tem que estar constantemente olhando, ainda mais agora no tempo de pandemia aí, que os números estão alterando constantemente, gasolina subindo, os itens de compra subindo, alumínio subindo, vidro subindo, embalagem subindo. Então o que acontece? Se você não repassar, não tiver antenado nesse custo de mercadoria, volta de novo lá naquele ponto da precificação, na hora de você precificar seu produto. Porque se você souber exatamente quanto custa
para fabricar, um exemplo, essa garrafinha. Se eu fabricasse essa garrafinha, comprasse o alumínio dela, comprasse o plástico, injetasse, eu preciso saber quanto me custa isso aqui, para mim saber fazer a precificação correta dela. Então, se eu não tenho isso aqui bem afinado, bem atrelado, né, dentro do meu negócio, toda vez que subir esse cara aqui, subiu o plastiquinho o valor, subiu o alumínio o valor, e eu não repassar ou não verificar novamente a precificação do meu produto, vai ter prejuízo, né? Ou vai ter que vender muito mais unidades para ter lucratividade, com a precificação errada. Então, o custo do mercadoria é mais um indicador que você precisa ter dentro do seu negócio, saber quanto você está pagando em cada coisa, cada item. Vamos pegar um exemplo, quem faz gesso também, mesma coisa. Aumentou o custo da mercadoria, tem que repassar valor. Tem que repassar, tem que reajustar o valor, reajustar preço. Claro que você não vai ficar toda hora reajustando o preço, reajustando o preço. Agora nós estamos numa fase que está acontecendo isso. Então tem que estar mais ligado ainda, porque às vezes você vai ter prejuízo, vai continuar vendendo no prejuízo, e vai continuar vendendo no prejuízo, e quando você vê, você vai quebrar. Quebra o seu negócio. Por não ter esses pequenos detalhes, pequeno afinamento na precificação do teu produto, para que você consiga ter lucratividade no teu negócio, você consiga ter uma receita maior dentro do teu negócio. Então, o custo de mercadoria você precisa ter justamente por isso. E a gente vê muitas empresas, né, muitos empreendedores que não têm a ficha técnica do produto. Não sabe quantos gramas vão, por exemplo, quantos gramas vão, quantos metros vão de cada coisa, qual que é o que eu uso de gramatura, quanto eu uso em quilo, quanto quilo de alumínio eu uso para fazer essa garrafa, quantos quilos de plástico eu uso para fazer essa tampa. Não tem a ficha técnica do produto. Então, como é que vai precificar um produto sem saber quanto custa o produto? Claro que é muito mais fácil para quem revende um produto. Vou lá e compro isso aqui pronto e vou revender. Eu vou saber mais fácil o preço disso aqui, o custo disso aqui, né? Porque eu sei que isso aqui me custa X, eu tenho meu custo fixo, custo variável, os impostos, eu vou vender por Y. Então consegue identificar mais fácil. Mas para quem compra alguma coisa e transforma em algo e vende depois essa transformação, tem que tomar um cuidado e tem que estar antenado assim constantemente. Porque de novo vai cair na parte do estoque também. A parte do teu estoque, tem que ter um controle bem afinado, comprar o que precisa, ver a mercadoria que precisa, ver a mercadoria que estou usando, se eu não preciso substituir do fornecedor, pegar um produto mais barato, achar um produto com preço mais barato para você comprar, para que esse produto aqui se torne mais barato e mais rentável no teu negócio. Então tem que tomar um cuidado com isso daí. Aproveitando todas as perguntas que vocês tiverem, vão escrevendo. Eu vi que já tem algumas aqui, nós vamos responder daqui a pouco. Nós vamos seguir aqui com a lógica do que nós estamos falando e depois nós vamos abrir espaço para pergunta, mas vão mandando aqui que nós conseguimos ver e responder todos vocês depois. E você falou de algo tão importante, né, Anderson? Eu comecei essa live hoje questionando, né, se não entrasse nenhum real na sua empresa a partir de agora, por quanto tempo a sua empresa se manteria? E quando nós falamos desses números, tem muitas oportunidades por trás que os empreendedores acreditam que é só vender, vender, vender para ter lucro. E não é. E muitas vezes só ajustando e olhando para esses números dos quais nós estamos falando hoje, às vezes a empresa nem precisa vender mais, que ela já consegue ter um lucro bem legal. O problema é que muitos dos empreendedores não olham ou acham chato essa parte. É muito chato, é cansativo, é muito técnico. E perdem de olhar as oportunidades existentes por trás de fazer uma análise dos números. E falando em análise dos números, outro número que é muito importante e que alguns não têm ou fazem de qualquer jeito ou negligenciam é em relação ao fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa e por que é tão importante olhar para esses números? Então, o fluxo de caixa é um ponto bem importante porque ele vai registrar. Então, o fluxo de caixa que é um ponto bem importante, que ele vai registrar tudo aquilo de movimentação financeira dentro do teu negócio. Então, as entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período.
E isso é bem importante você fazer diário. Um exemplo, a hora que você abre o caixa do teu negócio e fecha o caixa no final do dia. Isso é um fluxo de caixa. Ah, iniciei com X na gaveta, terminei com Y na gaveta. Ali você já vai ter uma percepção, ou não só na gaveta, né? No banco, a mesma coisa. Eu iniciei o dia com X, terminei com Y. Ou faz semanal, mesma coisa. Porque isso vai te dar uma orientação de com o que você está gastando, o que está entrando, e cai naquela meta quando você vai ter a meta de faturamento, né? O quanto você tem que ter de meta diária, né? E você vai olhar aquilo no teu fluxo de caixa. Você bateu o olho todo dia lá, o faturamento deu Y, mas a meta era X. Então você precisa ter esses controles de entrada e saída para você identificar onde está indo o teu dinheiro. Então, custos fixos a gente já falou, custo variável, imposto. Então, esse fluxo de caixa é bem importante para você ver o fluxo diário do teu negócio e ver o que está acontecendo durante um determinado período. Se você está gastando mais, se está entrando mais dinheiro, o que está acontecendo com o teu dinheiro. Tá? Então, é assim, um instrumento básico de planejamento e controle financeiro. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que tinha que ter dentro de uma empresa é o fluxo de caixa para você saber o que está acontecendo no teu negócio, com o que você está gastando. E voltando um pouquinho do que você falou já hoje, dos empreendedores, né? A questão financeira que a gente não aprende na faculdade, não aprende muito pouco falado sobre isso ainda. Né? Parte financeira é muito pouco falada nas escolas, desde quando você é criança, vamos dizer assim, quando você é adolescente, quando você começa a ganhar teu salário, quando você é adolescente, quando você começou na idade, né, de trabalhar ali. Então, se você começa a ter uma boa gestão financeira lá atrás, isso você vai ter uma gestão financeira pro resto da sua vida. Então, se vai acontecer uma coisa muito esporádica no meio do caminho que você não consiga ter esse controle. Então, quando você torna empreendedor, você tem que ter muito em mente, para quem está acompanhando nossa live já é empreendedor ou quem deseja ser empreendedor, precisa ter controles financeiros. Precisa, é uma necessidade. E isso envolve dedicação. A gente se fala, a pessoa fala, vou ler os números, né? É chato? O negócio é chato? É. Porque vai mexer um pouco na dor, vai mexer um pouco no comportamental da pessoa. A Leila sabe muito mais do que eu, do que é especialista em comportamental, em vendas. Porque é isso, você vai ter que se privar de algumas coisas, às vezes você tem controle, e as pessoas não controlam, às vezes, não tem esse controle do negócio, justamente por isso, porque não quer enxergar muitas coisas que acontecem, às vezes, dentro do negócio dele. E por não enxergar, às vezes é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Porque o que se não gerencia, não se mede. Então, se você não gerencia o teu negócio, você vai mensurar como? Como é que você vai mensurar as coisas no teu negócio? Como é que você vai... Para onde que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou vender mais, vou vender menos, vou cobrar mais, vou cobrar menos, vou trocar de produto? Como? Como que eu vou fazer isso? Então, é de suma importância, por mais que seja doloroso, seja ruim, vamos falar assim, na parte de controle financeiro, mas precisa ter, é uma necessidade hoje do empreendedor, ainda mais, não só agora, sempre foi, mas agora ainda mais forte ainda, justamente por isso. Porque com o controle financeiro, sabendo o fluxo de caixa do negócio, sabendo o que está acontecendo com o negócio, fica muito mais fácil para você tomar decisões dentro do seu negócio. O que eu vou fazer com ele? Para que direção eu vou seguir? Às vezes eu tenho que mudar até o nicho do teu negócio. Por ter um controle financeiro bem afinado, você vai conseguir identificar muita coisa. Deixar de vender alguns produtos, se reinventar algumas vezes. Mas para isso não pode trabalhar no achismo. Não deve trabalhar no achismo, nem tomar uma decisão no achismo. Então os números servem para isso. Muitas vezes até para decidir se você fecha um negócio ou não. Então ele vai te dizer, os números vão te dizer se você está saudável ou não. É como se fosse a temperatura do corpo humano. Você vai lá colocar um termômetro lá, o númerozinho quando está subindo vai te dizer o que está acontecendo com o negócio. Então os números é o termômetro do negócio. Vai dizer o que está acontecendo com ele, com o que está acontecendo, como está acontecendo, aonde está acontecendo. Você consegue rastrear muita coisa dentro dele. Então precisa ter esses controles aí, querendo ou não. É uma necessidade básica. E isso não se aprende na escola, não se aprende na faculdade. Então tem que buscar ajuda para justamente isso, para você identificar o que é importante e como fazer, para que você não perca tempo com coisas desnecessárias às vezes, ou se engessar em muita coisa, sendo que você precisa ter algumas coisas básicas do teu negócio para você conseguir rastrear. Uma questão interessante, pegando esse teu gancho, Anderson, é que a gente escuta às vezes algumas pessoas falar assim:
De repente eu me endividei, de repente o meu negócio começou a ficar no vermelho, de repente as minhas vendas caíram, nossa, de repente eu quebrei. E a gente sempre fala assim que não existe o de repente. O de repente só vai acontecer se, por exemplo, você tem lá a sua empresa, ela pegou fogo. Isso foi de repente. Ah, deu uma enchente e destruiu tudo. Diferente disso, não foi de repente. Os teus números estão dando sinais diariamente de como está o seu negócio. Então, quem não acompanha os números, quem não tem esse hábito, tem muito essa questão de falar: ai, de repente eu fiquei no vermelho, de repente eu parei de vender. Não, não foi de repente. Se você acompanhasse, se você tivesse o hábito de olhar diariamente os teus números, você ia ver que não foi de repente. Ah, um dia caí as vendas, ok. Uma semana, opa, eu já tô com a sirene ligada. 15 dias as minhas vendas estão indo horrorosas. Eu não bati a meta do mês, opa, eu tenho que estar com a sirene ligada. Só que sabe o que acontece e é bem mais comum? Eu colocar a culpa no externo, né? Você falou do comportamento. Ah, porque agora nós estamos em pandemia. Ah, porque daí ano que vem vai ser as eleições. Ah, porque no próximo ano vai ser tal coisa, no próximo é tal coisa. As pessoas não assumem a autorresponsabilidade, não traz para ti a responsabilidade do próprio negócio. A maioria, eu vou dizer assim, mais de 95% dos nossos clientes, mesmo em época de pandemia, não deixaram de faturar. A maioria se mantém ou vem crescendo. Teve aqueles que bateram seus recordes de faturamento mesmo na pandemia. Mas o que eles estão fazendo? Assumindo essa autorresponsabilidade. E é importante você olhar se você está assumindo a responsabilidade do seu negócio ou se você está colocando a culpa no externo. Porque é mais fácil eu não fazer um vídeo, eu não divulgar a minha empresa. Nós estamos na segunda live do dia, atendemos o dia inteirinho. Mas estamos aqui comprometidos em trazer informações para vocês, mas também em olhar para o nosso negócio. Então, o que você está fazendo? Se você não está fazendo nada, isso também vai refletir nos números do seu negócio. Então, agora é o momento de você olhar e o quanto é importante. Então, traga essa autorresponsabilidade, saiba, como a gente já publicou algumas vezes, que a empresa ela acaba sendo o reflexo do seu dono, né? E isso é muito importante. E quando o Anderson fala que muitos não querem olhar para os números, porque nós sempre falamos assim, né, Anderson, que as planilhas, os controles, isso tudo não é difícil. Difícil é a pessoa que está por trás alimentar. E o que, assim, eu vou te falar qual é o maior inimigo dos empreendedores: o ego e o status. O ego e o status fazem com que os empreendedores acabam gastando muito além do que devia e não querem olhar para os números, porque se eles olharem, eles vão saber aonde está escoando mais dinheiro. E por saberem, aí eles normalmente não querem olhar e é mais fácil colocar a culpa no externo. Mas falando nisso tudo, Anderson, falando em faturamento, em autorresponsabilidade, em quanto que eu preciso ter, muitas empresas não têm esse outro número que é fundamental na empresa delas, que é o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio dentro de uma empresa? Então, né, Lila, como você falou assim, um pouquinho reforçando o que você falou, a empresa é reflexo do dono, né? Então, antes de entrar nesse ponto do ponto de equilíbrio ali, se você não tem uma boa gestão financeira pessoal, o teu negócio vai ser igual. Se você não controla o teu pessoal, você não vai controlar a tua empresa, porque é uma pessoa, é um só. Por mais que você tenha um CNPJ, quem controla esse CNPJ é um CPF. E esse CPF é o dono. Então, se não tem o controle financeiro da vida pessoal, muito difícil vai ter um controle financeiro da empresa. Muito raro, vamos falar assim. Tem exceções, que às vezes a pessoal é bagunçada, mas da empresa é muito bem afinado. Ou tem, às vezes, funcionários que fazem essa parte financeira, né, para eles. Mas a empresa é reflexo do dono, exatamente como você falou. E é um desafio muito grande essa percepção de ter que fazer as coisas bem certinho na parte de faturamento, de controlar as coisas. E o que é ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é uma ferramenta também que você pode usar, que vai identificar, na verdade, qual o volume mínimo de faturamento do teu negócio para não ter prejuízo. Como o próprio nome já diz, né? Já diz ponto de equilíbrio, para você estar no equilíbrio, para você não ter nem prejuízo e você não vai ter lucro.
Então, uma ferramenta de gestão financeira que vai identificar o volume mínimo para você faturar, para não ter prejuízo. Então, qual que é o mínimo que eu tenho que faturar para não ficar no vermelho? Para que não tenha prejuízo, né? Que eu não tenha nenhum prejuízo no meu negócio. Então, esse é o ponto de equilíbrio. O nome diz tudo, ponto de equilíbrio. Então, você tem que, reforçar novamente, é o quanto você tem que faturar para não ter prejuízo no teu negócio. Então, você não vai ter nem prejuízo e não vai ter lucro. Você vai manter, tu vai estar aqui, né? Uma linha reta. Tu vai estar ali, não vai subir nem descer. O ponto de equilíbrio você vai identificar também. Tem cálculos, tem fórmulas para isso, para você identificar o ponto de equilíbrio do seu negócio. Neles você venda serviço ou produto, tem que saber isso para você saber até onde você consegue, né, trabalhar com aquele valor, até onde você tem que faturar mais para começar a ter lucro e o qual mínimo que tem que vender para não ter prejuízo no mês. Então tem que ter esses números bem afinados mesmo. E você falou ali o ponto de equilíbrio é saber quanto eu preciso faturar, quanto uma empresa precisa faturar. E falando nisso, então, o que significa faturamento? E a partir disso, então, desse ponto de equilíbrio que eu estabeleço as minhas metas de faturamento? Fale um pouquinho mais para nós sobre o que é o faturamento em si e a partir de que forma que eu começo a estabelecer essas metas de faturamento, metas de vendas. Então, o faturamento já diz nada, mas é o quanto você está faturando. O faturamento bruto do teu negócio. Tem a, faturamento, né, tem a parte líquida, quanto sobrou. Mas o faturamento, então você vai saber assim, ó, se o meu ponto de equilíbrio é X, então tem que estabelecer metas de faturamento. Então o faturamento vai lá, quando você vai colocar todo o teu controle financeiro numa planilha ou num software, você vai identificar o quanto você tem que faturar. Então imagine se você não tem controle de custo fixo, você não tem controle da sua mercadoria, você não tem controle do custo variável, você não tem controle, não sabe do ponto de equilíbrio, você não sabe do teu imposto. Como é que você sabe o quanto tem que faturar? É ilusório, né? Você fica no achismo de novo. Quanto tem que faturar? Aí tem aqueles que falam, tem alguns que falam assim, eu faturando X mil, eu cubro meus custos e sobra dinheiro. Baseado em quê? Em que cálculo? Porque quando a gente fala da parte financeira, é tudo contas, números, né? Matemática pura. Tem fórmulas para isso, tem fórmulas para você saber muitas coisas, para você identificar muitas coisas. Então precisa essa necessidade desses indicadores aí é muito, muito importante para na hora do faturamento chegar lá, você olhar teu faturamento, realmente ver aquilo quanto você faturou e quanto sobrou. No demonstrativo de resultados seu lá, tu vai ter lá quanto tu faturou, quanto de imposto você pagou, né? Quanto de margem de contribuição vai ter para pagar os custos fixos e quanto sobrou para você. Então você precisa saber. Um dos pontos também que eu toquei no início ali é a precificação. A precificação é tudo isso que a gente falou até agora vai envolver na parte de precificar o teu produto. Você precisa saber o faturamento, você precisa saber o teu custo fixo, você precisa saber o teu imposto, você precisa saber o teu custo de mercadoria, para daí você precificar. Você não consegue fazer precificação sem saber esses números. Como é que você vai precificar? Você não sabe quanto tu fatura, você não sabe o teu custo fixo, você não sabe quanto a mercadoria custa para você. Como você vai precificar no achismo? Aí o pior cenário é assim, né? Comprei essa garrafinha aqui por 10. Vou jogar 100% em cima e vamos ver o que dá. Acho que vou vender por esse aqui. Daí ele faz aquela conta assim. Então deixa eu pensar, R$ 10 mais 100%. Aí ele chega no valor lá, R$ 20, né? Pô, é o dobro? Tá louco de bom. Nossa, o dobro do valor que eu tô pagando. 100%? Gente, se você não souber bem a fundo os números do seu negócio, às vezes você vai estar tendo prejuízo. E bem grande. E bem grande. Então você tem a falsa ilusão. E o pior ainda é você copiar o preço do concorrente, vender pelo preço dele, porque você acha que não vai conseguir vender superior a ele, e você não quer vender abaixo dele para não ficar longe do preço dele, né? Mas se você não controla teu financeiro, ou até pode controlar também, é diferente,
você não sabe, não tem nem ideia de quanto é o custo fixo e o quanto fatura o teu concorrente. Então, se ele souber fazer a precificação correta, ele está precificando da forma correta lá, vamos supor que está vendendo essa garrafinha a R$ 20, e está com o preço certinho, com o imposto, o custo fixo, tudo atrelado ali dentro já, e você não tem nada, e você vai lá e copia do concorrente o valor, a chance de você estar tendo prejuízo é gigante. Porque o custo fixo dele é muito mais baixo que o teu. O faturamento é muito mais alto que o teu. O imposto pode ser diferente. Então, tudo isso está ligado na forma de precificar o teu produto. Então, se você fizer a precificação baseada no achismo, tome cuidado. Reveja a tua precificação, reveja o teu custo do teu negócio, do teu produto que você vende ou do teu serviço. Serviço é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente fala em serviço, geralmente tem pessoas autônomas, né, engenheiros, vamos falar arquitetos, fotógrafos, pessoas que são, né, freelancers, também tem, os autônomos. É a mesma coisa. Aí o pior ainda, porque dentro do custo pessoa física. Dois fotógrafos, por exemplo, dois fotógrafos, o cara cobra X reais a hora, você cobra Y, ou você cobra X a foto, o cara cobra Y. Mas o custo de vida dele é baixíssimo e o teu é gigante, e você vende pelo mesmo valor. Aí você se mata a trabalhar, corre, não tem lucro. Por quê? Porque está precificado errado. Não está precificado em cima do teu custo, e sim está baseado na concorrência. Então isso é um tiro no pé, a gente fala, né? Então tem que tomar esse cuidado para que você não caia nessa armadilha. E pior ainda quando fala assim, pessoa tal falou que é assim. Pior ainda. Por isso tem que perguntar para a pessoa, mas como é que é essa conta? Me explique como é que você chegou nesse número. Ah, não, eu pego o valor Y, vai dar um valor X e pega esse valor do teu produto e faz vezes 2,3. Usa um markup lá que chutou ou que escutou de algum lugar. Então, para cada negócio, para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, para cada tipo de negócio, é uma precificação diferente. Cada um é único. Uns vão ter mais lucratividade e outros não. Então, é isso que diferencia, só voltando um pouquinho também na parte da precificação, para você ter mais cuidado. Então, tudo que a gente falou até agora aí, todos esses números que a gente falou, cai diretamente na hora de você precificar o teu produto. Então, é outro indicador importantíssimo, quanto custa o teu produto, como se eu estou precificando corretamente, se meu produto está tendo lucro ou não no meu negócio, ou se meu serviço está tendo lucro ou não no meu negócio. E tudo isso que você falou é a realidade da maioria dos empreendedores, né? E você lembra quando nós escutamos muito assim, quando nós falamos em faturamento? Não, a minha métrica de faturamento é faturar 10% a mais do mesmo mês em relação ao ano passado. Que base que é essa de 10%? Tudo pode ter subido, 10% às vezes não vai nem cobrir a diferença que deu no aumento. Então, quanta coisa errada e que os empreendedores fazem por falta de conhecimento. Nem é porque não quer, é porque não conhecem mesmo. Como nós falamos no início, não é ensinado isso numa graduação, não é ensinado isso no dia a dia. E aí trabalham, chega no final do mês e não vê aquele lucro, ou mal dá conta de pagar as contas. E isso não é o ideal. E falando nisso, né, Anderson, a minha última pergunta para ti, para respondermos as perguntas aí do pessoal que está nos acompanhando. Como que eu sei se a minha empresa está saudável ou não? No final do mês tem que sobrar dinheiro. Então, se você, mas claro que sobrando dinheiro com lucro, como é que você vai descobrir isso? Ter o controle financeiro, ter um demonstrativo de resultado mensal do que você faturou, do imposto que você pagou, os custos variáveis, tua margem de contribuição, né, teus custos fixos e quanto no final sobrou. E tem que tomar um cuidado, porque as pessoas falam assim, ou então eu vou fazer esse mês, vou fazer o meu DRE lá, né? Vou fazer uma demonstração de resultado para ver se eu tô tendo lucro ou não, ou, né, tendo prejuízo ou não. Aí pega um mês ruim, né, que às vezes acontece. Então a empresa não vai ser assim, né? Linha reta, faturamento, lucro, lucro, lucro. Não. Ela tem picos de altos e baixos. Todo negócio tem. Então o faturamento, você vai olhar lá, o lucro, né? Tu vai olhar mensal, mas algumas vezes você vê que a empresa naquele mês não foi saudável. Não teve lucratividade. E tem meses que você vai olhar assim, nossa, como foi lucrativo.
Então, por isso tem que olhar a longo prazo. Por isso os controles financeiros têm que ser a longo prazo, para que você consiga identificar de qual mês, quando você tem histórico, né? Quando você começa a ter histórico, quando você começa a ter controle financeiro, para você conseguir identificar qual mês que você tem que fazer ações diferentes no próximo ano, porque geralmente a tendência é que se repita, para que você consiga achar estratégia e ser saudável nesse mês também. Então, a gente sempre, como você falou anteriormente, a gente sempre fala, a empresa dá sinais, se ela está saudável ou não. Como que você vai saber? Ter controle financeiro. Novamente, volta para o controle financeiro. Os indicadores. Eles vão dizer se está tendo lucro ou não, se a sua empresa está saudável ou não. Então, tem que ter esses controles aí.